Vamos falar sobre direitos, vamos falar sobre aposentadoria. Defere no programa Piracicaba Agora. Grande Leandro, muito boa noite. Boa noite. Como é que o senhor tá aí? Bem, tudo bem? Bem, né? Tudo beleza, bem. Graças a bom Deus. Graças a Deus. Obrigado por você ter vindo hoje também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço sempre, né? Obrigado, gente, pelo carinho. Estamos aí na luta e aí a compreensão é de fundamental importância para todos nós. Muito obrigado, viu? Conte comigo sempre, Neto. Valeu. Conte comigo sempre. Parceiro, veio direto do trabalho hoje, bombou a Defere, tem uma fila enorme lá. Graças a Deus, bens a Deus, né? Graças a Deus, mostrando o trabalho, mostrando a qualidade e mostrando por que está aqui, né? É muito importante, isso eu quero destacar. Todos os profissionais, tivemos a presença do Gueiro, da Sorridentes também, que é o sucesso em Piracicaba, as pessoas sendo atendidas pelas Sorridentes, e a Defere não é diferente. A Defere não é diferente, tem total credibilidade perante ao programa Piracicaba Agora. A gente assina embaixo, que eu sei a presença aqui do Leandro, eu sei muito bem como a Defere atende aos seus clientes e atende ao público do Piracicaba Agora. E hoje não foi diferente, muitas pessoas procurando a Defere e com total compreensão da quantidade de pessoas. Isso é importante, né? Justamente você ficou o tempo todo atendendo, a gente sabe disso, saiu de lá para vir participar do programa. Neto, valeu, obrigado. Eu que agradeço, né? Trabalhei das 8 às 6 direto, praticamente não almocei, mas é o que eu digo sempre, gente, eu sou apaixonado pelo direito previdenciário, Neto. Isso para mim não é trabalho, para mim é um prazer, é uma alegria poder estar no escritório falando sobre o que eu gosto, que é o direito previdenciário. Então o seu pedido, Neto, é uma ordem. Pediu para que eu viesse hoje, aqui eu estou. Então você falou, eu bato continência. Tem aquela frase que fala que manda que quem pode obedece quem tem juízo, né? Tamo junto. Então eu tenho juízo, se você falou, você mandou, aqui eu estou. Defere, tem uma pergunta sobre aposentadoria 2534-1234, então pelo WhatsApp 991411048. Pois não, Aline, diga. O Bertinho mandou boa noite, doutor Leandro. A pessoa autônoma, depois de quanto tempo de pagamento, tem direito ao auxílio doença? Obrigada. Tá ok. Perfeito. Bertinho, muito boa noite. Boa a pergunta, porque a carência do auxílio doença, ou seja, o senhor perguntou, a partir de quanto tempo eu pagando o INSS que eu terei o direito de pedir o auxílio doença. É importante, Bertinho, que o senhor saiba que não tem diferenciação entre o autônomo e o empregado. A carência para o autônomo, para o empresário e para o empregado é a mesma carência. O tempo mínimo é o mesmo, ou seja, são 12 meses, um ano. Então, para que o senhor, Bertinho, e os demais telespectadores possam pedir o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, é necessário antes pagar a Previdência Social por um ano. Após um ano, você está apto a pleitear o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Agora, Bertinho, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque em alguns casos não é necessário um ano, basta um mês. Em que casos são esses? Quando o trabalhador ou autônomo ou empresário sofre um acidente de qualquer natureza. Então, aquele trabalhador, empresário, autônomo que sofreu um acidente de qualquer natureza, não é necessário para esses casos que pague um ano. Um ano pago só já é suficiente para requerer o auxílio doença. Então, por exemplo, uma pessoa pagou um ano e sofreu um acidente de qualquer natureza. Já pode pedir o auxílio? Sim, pode pedir o auxílio. Outros casos também é se a pessoa vier a ter algumas doenças alencadas em leis, tá? Para citar algumas delas, por exemplo, a tuberculose, câncer, espondilite anquilosante. Também nesses casos não é necessário um ano de carência. Nos demais casos, é necessário sim, Bertinho, pagar um ano para depois pedir o auxílio doença. 2534-1234, Defere no programa Piracicaba Agora. Hoje, quinta-feira, conosco aqui, participando também, né? O Leandro está sempre terça-feira aqui, é o dia que ele atende toda a população de Piracicaba região pelo telefone. Quero dar um toque aqui, você que está assistindo de São Pedro, de São Pedro, Saltinho, você que está de Limeira assistindo o programa Piracicaba Agora, Santa Bárbara do Oeste, Americana,
o Leandro também, a Defere também pode pegar o seu caso, pode fazer a sua contabilidade aí para você chegar com tudo preparado e dar entrada na sua aposentadoria. É só você ligar. Você liga então do 3411-1956, ligou para o escritório da Defere, você vai marcar um horário e vai conversar pessoalmente com o Leandro para fazer toda a sua documentação e você dá entrada. Tô com algum problema, né, Tô? Eu já dei entrada, fui negado, eu não sei para onde ir, a minha carteira está com problema. Enfim, o que você precisar, o Leandro vai te atender, tá bom? É só você entrar em contato no 3411-1956. E por enquanto, pode fazer a pergunta, estamos ao vivo, 19 horas e 19 minutos, 25 34 1234. Chegou uma pergunta pelo telefone, né, Aline? Pois não. Isso mesmo, Neto. O Rosival vai fazer 61 anos em fevereiro do ano que vem. Ele tem 31 anos de contribuição e a pergunta dele é se ele tem que completar 65 anos de idade para aposentar ou ainda se ele tem que completar também 35 anos de contribuição. Perfeito. Rosival, muito boa noite. Agradeço a sua pergunta. Em regra, Rosival, o homem se aposenta por idade aos 65 anos de idade e tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Quais homens, Rosival, se aposentam com 5 anos a menos? Os homens que possuem alguma deficiência, Rosival. Então, o deficiente que trabalhou por 15 anos com a deficiência, ele não se aposenta aos 65 anos. Ele se aposenta aos 60 anos de idade. Porém, também tem que ter 15 anos de tempo de contribuição. Então, se o senhor tiver alguma deficiência e trabalhou por 15 anos com a deficiência, o senhor já pode sim se aposentar. Agora, o senhor disse ter 31 anos de tempo de contribuição. O homem se aposenta por tempo de contribuição aos 35 anos. Necessário é nós olharmos a sua documentação, Rosival, para ver se o senhor não tem algum fator que aumenta o seu tempo de contribuição, como, por exemplo, o fator insalubridade. Tá? Porque os homens e as mulheres, tá, gente, que comprovarem que estiveram expostos a agentes nocivos à saúde, como por exemplo ruído, calor, radiação ionizante, micro-organismo e etc., esses homens e essas mulheres terão acréscimo em seu tempo de contribuição. Então eu não sei se o senhor teve exposição a agentes nocivos à sua saúde, Rosival. Caso o senhor já trabalhou, por exemplo, com ruído excessivo, calor excessivo, radiação ionizante, micro-organismo, óleo, graxa, vamos olhar porque o senhor tem direito a um acréscimo nesses 31 anos. E pode ser que ao verificarmos o senhor já chegue nos 35. Então necessário é eu olhar a sua documentação para te responder de forma mais exata. Mas, se de fato for 31 anos o tempo que o senhor tem, é necessário, de fato, aguardar os 35 anos para se aposentar. Então, tudo indica, se o senhor não tiver insalubridade, que a idade e o tempo de contribuição chegarão juntos. Porque o senhor disse ter 61 anos de idade e 31 anos de tempo de contribuição. Ou seja, para a idade falta 4 e para o tempo de contribuição também faltam 4, exceto se o senhor for deficiente ou tiver insalubridade. Eu estou à sua disposição para olhar a sua documentação e ver se tem agente nocivo à sua saúde na sua documentação. Caso tenha, pode ser que o senhor já esteja em tempo de se aposentar e não saiba disso. Assim como o nosso amigo, muitas pessoas, pode ser que é a mesma situação. Já poderia estar aposentado. Por isso essa aula que a gente recebe aqui, sempre com o Leandro da Defere, é para dar luz aí para você que está em casa. De repente você tem o direito de estar aposentado já e nem sabia. Portanto, faça como o nosso amigo, faça como eu, ó. Tô com a minha carteira aqui. Hoje ele leva a minha carteira, rapaz. Puxa vida. Hoje ele leva a minha carteira. Ah, mas hoje eu me consagro, então. Hoje eu me consagro. Ei, Aline. Hoje você leva a carteira. Tem o privilégio de levar a carteira do Neto Barbosa. Recheada, rapaz. A gente ganha por recheio? Não ganha por recheio, né? Depende do recheio. Depende do conteúdo, o peso do recheio. Então, tô perdido. Tá recheado, mas o peso é leve, rapaz, ó. Hoje eu trago a carteira pra esse homem, rapaz. Você vai trazer a sua também? Eu quero calcular pra saber quanto tempo que eu tenho pra se aposentar, hein, Ana? Já pensou, ele fala, você vai se aposentar daqui a um tempinho. Tá aqui minha carteira. Essa carteira
eu entrego para ele. É a minha, eu vou entregar para ele. Tá bom? Ó, defere aqui em Piracicaba, 3411-0956, faça como eu, entregue sua carteira na Defere para calcular quanto tempo você tem para trabalhar ainda, para calcular quanto que você vai receber. O Leandro, ele, claro, embasado na lei, da possibilidade da lei, o Leandro consegue identificar qual será a melhor maneira de você se aposentar. Essa é a diferença, entendeu? O escritório da Defere não está interessado, vai se aposentar, vamos receber. Ele quer que você se aposente bem, mesmo que para isso você demore mais um pouco. Olha, não é melhor, agora você vai perder algum benefício. Então esse tipo de coisa a gente não vê por aí, né? A gente vai ver só com o Leandro, por isso que ele está aqui sempre conosco, Leandro, da Defere. Eu vou deixar a carteira com você então. Hoje você leva a carteira, fala. Me consagrei, Neto. Pronto. Que assessor previdenciário não queria ter esse privilégio. Pegar a carteira? Hoje pronto. Ali você vai ver de tudo, rapaz. Parece uma revista. Revista de... trabalhei em tudo, vocês não vão acreditar. Depois ele vai ver. Neto, me permita aqui fazer uma ressalva, Aline, rapidamente aqui. Você disse que alguns escritórios, Neto, às vezes na ânsia de ganhar lá, não vê alguns benefícios para o cliente. Hoje foi um cliente no escritório, Neto, que ele já está em tempo de se aposentar. Só que se eu trabalhar um pouquinho mais na documentação dele, ele vai se aposentar, Neto, com mais de R$500. Nossa, a mais? A mais. Então veja, R$500, Neto, já falei aqui, R$500 é a parcela de uma casa, né? Sim. A parcela de um carro. Sim. Então veja, se vai a alguns escritórios nessa cidade, Neto, o pessoal não ia dizer a ele essa possibilidade de melhorar o benefício dele. Pelo contrário, fulano, já está em tempo, não tem mais o que melhorar, dá a documentação que eu vou seguir. Não, e na verdade não. Na verdade não. Então, gente, muita atenção. A Defere, o nosso foco lá não é o dinheiro. Claro, vivemos disso, sim, mas o nosso foco é fazer com que o trabalhador se aposente, Neto, no valor justo, no valor que ele se aposentou. Por mais que me dê trabalho, que eu tenha que trabalhar um pouco mais, isso não importa. Eu quero deitar a cabeça no meu travesseiro, Neto, e saber que eu fiz valer centavo por centavo daquilo que ele pagou. Eu poderia, nesse caso, Neto, fazer vista grossa. Eu poderia. Porque para você não ia mudar muito, né? Não ia mudar muito. R$500, às vezes, por escritório, não muda muito. Mas como que eu ia dormir, Neto? Fala para mim, como que eu ia deitar minha cabeça hoje no travesseiro, sabendo que eu deixei de pleitear algo que ia favorecer R$500 a mais no orçamento do aposentado, do cliente que me deu a honra de ir no escritório. Como que eu ia dormir, Neto? Me fala. Exato, exatamente. Eu não ia conseguir dormir. Então, gente, quer um escritório idôneo em Piracicaba, que cuide da sua documentação, que veja tudo que o senhor tem direito e vá buscar tudo que o senhor tem direito, com modéstia à parte, eu estou à disposição de todos vocês. Tá aí, minha carteira ele vai levar, rapaz. Quero só ver qual a novidade que vai vir da manhã, hein? Ai, meu Deus do céu. Fala, Aline, pergunta chegando, diga lá. Vai ficar caro, hein, né? Brincadeira. Vai lá. Olha, o Valdir mandou uma pergunta aqui, Leandro. Ele disse que tem 48 anos de idade e tem 31 anos de registro em carteira de trabalho. Mas ficou um tempo trabalhando acho que é empreiteira, né? Sim. Quero saber se dá para eu pegar o pedágio do tempo que não contribuí com o INSS. Olha só. Ou se tenho que procurar meu ex-patrão para ele me dar algum documento para eu apresentar ao INSS quando eu completar o tempo. Olha, muito bom, porque eu me enquadro mais ou menos nisso. Eu também trabalhei um período fora do país, não recolhi INSS, porque eu tenho sem recolher. São perguntas que vão se encaixando mais ou menos na mesma situação. No caso dele, ficou um tempo trabalhando, não recolheu. Não recolheu, não tem jeito? Neto, o único que pode pagar de forma retroativa é o autônomo, Neto. É aquele que foi autônomo, foi empresário e não pagou o INSS. Em tese, esse autônomo, esse empresário, ele está em débito com a Previdência. Eu digo em tese porque ele pode pagar. A Previdência não vai cobrar, mas ele pode pagar. Agora, se o caso do Valdir, ele não foi autônomo e não pagou o INSS, infelizmente não tem o que fazer. Ele disse aqui, uma declaração do patrão me ajuda alguma coisa? Não, Neto. Então, por exemplo, eu trabalhei com você na sua empresa por 5 anos, você não me registrou e hoje eu peço uma declaração sua, Neto, dizendo que eu trabalhei com você. Vai surtir algum efeito lá no INSS? Não vai surtir efeito porque o INSS entende que essa declaração ela tem um peso de prova testemunhal. E o INSS não aceita a prova
exclusivamente testemunhal. Tem que ter alguma prova documental. Então, Valdir, se o senhor tiver o contrato de trabalho, se o senhor tiver o olerite que ele te passava, tiver algum documento daquela época, aí sim nós podemos anexar esse documento junto com a declaração do seu patrão. Do contrário, o que o seu patrão tem que fazer agora é registrar você, de forma retroativa. É registrar. Do contrário, se ele não registrar, não tiver prova documental da época, infelizmente, o senhor perdeu o tempo. 2534-1234, pergunta com a Aline. Diga lá. Olha, o Gustavo do Jardim Elite mandou uma pergunta aqui pelo telefone, Leandro. A irmã dele é viúva, pensionista há 10 anos. Ele quer saber se tem a possibilidade de fazer revisão do valor que ela recebe. Muito bom. Perfeito, Gustavo. Há 10 anos, né? 10 anos. Se for... Gustavo, boa noite. Prazer falar com você, agradeço a pergunta. A lei previdenciária, Gustavo, ela prevê um prazo de no máximo 10 anos para entrar com alguma revisão, para ver se a concessão está correta, se o cálculo da pensão está correta. Se estiver dentro do prazo de 10 anos, Gustavo, sim, pode fazer a revisão, tá? Se passou o prazo, infelizmente, não tem mais como fazer revisão. Isso não significa, claro, que tem algum erro lá na pensão dela, tá? É somente o direito de fazer uma análise para ver se a concessão está correta. Então, o senhor disse que já fazem mais 10 anos, pelo que eu entendi. Se fazem mais 10 anos, infelizmente, não tem como entrar com uma revisão. Se estiver ainda no prazo, sim, tem direito, entre em contato que nós vamos verificar. Põe para nós aí, por gentileza, o endereço e o telefone está aí, Avenida Independência, 1793, no bairro Alto. Eu chamo a atenção do senhor e da senhora, não adianta ir no escritório da Defere sem antes marcar um horário. São muitas pessoas, hoje, por exemplo, foi um dia com muitas visitas, muitas consultas no escritório, praticamente impossível atender alguém que fosse até lá para bater na porta para ser atendido. Então, o senhor quer ser atendido, quer conversar, quer passar pela Defere, o escritório que mais atende em Piracicaba, que mais resolve problemas ligados à aposentadoria pelo INSS, você tem que ligar primeiro. É 3411-1956. 3411-1956. Esse é do Leandro. O Leandro a gente confia, está conosco aqui. 3411-1956. Ele entende tudo. Já trabalhou no INSS, sabe muito bem como é que é do outro lado do balcão, o que é necessário, o que não é, os problemas que acometem aí tantos trabalhadores ligados ao INSS, pelo tanto de burocracia e pessoas que vão querer se aposentar, querendo se aposentar. Por isso que atrasa tudo, falta documento, é muito falho, né, devido à demanda que é muito alta. Então, passe primeiro na Defere, faça todo o seu cálculo, chegue com tudo pronto, que até o pessoal que vai atender o senhor vai abrir o sorriso. Opa, aqui tá fácil, tá bom? 3411-1956. Vai, Aline. Olha, a Graziela diz, boa noite, tenho 28 anos de contribuição sem interrupção, mas tenho hoje 42 anos de idade. Quando completar os 30 anos de contribuição, poderei me aposentar menos tendo 48 anos? 30 anos de contribuição e 44 anos de idade, daí seria. Então vamos lá, né? 30 anos, poderia me aposentar, mesmo tendo 44 anos, né? De idade. Rola? É uma dúvida corriqueira no INSS, a questão da idade mínima. Para se aposentar, Graziela, na aposentadoria por tempo de contribuição integral, não há idade mínima. A mulher alcançou 30 anos de tempo de contribuição, ela se aposenta independentemente da idade. É importante nós sanarmos essa dúvida aqui, Neto, porque eu sei que a audiência sua é imensa, tá? Gente, então muita atenção. Não tem idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição. Então a mulher que alcançou 30 anos, ela se aposenta independentemente da idade, e o homem que alcançar 35 se aposenta independentemente da idade. E aqueles que alcançarem 25 anos insalubres se aposentam na especial também, independentemente da idade. Então, em resposta à sua pergunta, Graziela, sim, ao completar 30 anos, a senhora poderá sim se aposentar. O meu conselho é, nunca ir só no INSS. Procure um profissional especializado. Se a senhora quiser me dar a honra de cuidar do seu processo, conte comigo, porque eu vou requerer aquilo que lhe é de direito.
Mais perguntas chegando agora pelo telefone, você pode fazer a sua pergunta também, a participação com o Leandro aqui da Defere, 2534-1234. Diga, Aline, pois não. Olha, a Aparecida do Canal Torto, ela tem 55 anos, nunca pagou nada e não tem renda nenhuma. A pergunta dela é se tem alguma maneira de ela aposentar. Como ela vai ter o benefício se é que tem direito? Essa é a pergunta dela. Perfeito. Aparecida, da Previdência Social tem que ter contribuição. Agora, a assistência social, ela tem um benefício que é o amparo social ao deficiente. Na verdade, ela tem dois benefícios, tá? Que é o amparo social ao deficiente e o amparo social ao idoso. Perfeito. O amparo social ao deficiente, Aparecida, é para aqueles que têm uma doença que gera deficiência para o trabalho e não tem renda. A senhora disse que não tem renda. Se a senhora tiver alguma doença que gera deficiência para o trabalho, nós conseguiremos para a senhora o amparo social ao deficiente. Claro que o INSS também verá a renda daqueles que moram com a senhora. Então, se a senhora não tiver renda, mas o esposo é aposentado, aí infelizmente não é possível. O INSS só paga o amparo para as famílias que não possuem renda, todos aqueles que moram na casa. Então, se a senhora tiver uma doença que gera deficiência para o trabalho, nós conseguiremos para a senhora o amparo social ao deficiente. Agora, Leandro, eu não tenho nenhuma doença. A senhora tem dois caminhos, tá? Ou começa a contribuir para daqui 15 anos se aposentar, ou aguarda 65 anos de idade para requerer o amparo social ao idoso. Porém, o amparo social ao idoso verá também a renda, não só da senhora, bem como de todos. Vão investigar, né? Vão investigar, bem como de todos da casa. Então, eu precisaria saber se a senhora tem alguma deficiência, alguma doença que gera deficiência para o trabalho. Se tiver, e os demais que moram com a senhora também não tiver renda, eu conseguirei para a senhora o amparo social ao deficiente. Leandro, da Defere, sempre no programa Piracicaba Agora. Aqui é dinâmico, ó, estamos até em pé, hein? Aqui ninguém senta não, aqui é dinâmico e lá no escritório é a mesma coisa, é uma correria, indo atrás dos seus direitos. Lá ninguém fica sentadinho não, é um corre-corre, é que nem aqui no programa, ó. Estamos em pé aqui de um lado para o outro, respondendo as suas perguntas, porque tem que ser dinâmico, nada de ser prostrado, devagar, aqui temos que ir atrás. Por isso o Leandro está aqui e vai atrás da sua aposentadoria. Tem dúvidas? Está com medo de se aposentar? Nunca vá só ao INSS, frase essa, registrada na Defere, frase é o lema da Defere é essa, tem gente que vai se apropriando das frases por aí, mas tudo bem, a frase original é dele aqui, ó, não vá só ao INSS, vá com a Defere, vá com o Leandro, ele vai fazer o seu cálculo com total segurança, vai Aline. Olha, a Magda disse, oi, estou com um advogado, mas está demorando muito. O juiz já pediu o pagamento para a perita, já foi feito o pagamento e até agora não marcaram nada para mim. Eu perdi 70% da perna direita num acidente de moto e já está fazendo 4 anos, mês que vem. É o perito do INSS, colocaram eu na reabilitação, dia 26 agora. Eu vou fazer um teste, eu gostaria de marcar com esse advogado para saber tudo isso, porque o meu advogado é em Araras. Em Araras, né? Me parece que há duas perguntas aí, né, Aline? Primeiro, são duas perguntas, primeiro exatamente. Que tem uma ali que já a perita já liberou o pagamento, porém ainda não houve o pagamento. Eu acredito que a primeira ali é uma questão judicial. Perfeito. É importante dizer, Neto, que a Defere, ela é especializada na área administrativa, tá, gente? Então, a nossa especialidade da Defere é no âmbito administrativo. Nós somos uma assessoria previdenciária administrativa, ou seja, nós vamos requerer o seu benefício diretamente no INSS, sem a intermediação de um juiz, que é muito mais rápido e muito mais ágil. Pelo que eu entendi a pergunta, já está no contador do juiz. Exato. Está lá fazendo os cálculos. O Poder Judiciário, ele é bastante moroso. Então, essa demora no Poder Judiciário, é comum. Então, resta aguardar e consultar sempre o advogado que está cuidando do processo para que o mesmo veja e te dê as informações. Agora, a segunda pergunta, Neto, foi sobre a reabilitação profissional. Por que o perito ele encaminha o trabalhador, em alguns casos,
para a reabilitação profissional. É quando ele vê que a pessoa ela não pode mais voltar para o trabalho que ela exercia, porém ele vê que ela pode trabalhar em outra área. Isso. Aí quando ele detecta isso, ele encaminha para a reabilitação profissional e aí a reabilitação vai formar ele em outra área. Vamos supor, ele era soldador. Dentro da empresa, correto? Em regra, sim, Tá. dentro da empresa. Agora, se a empresa não tiver um setor. setor, o INSS pode dar ele como reabilitado e cessar o benefício. Tá? Então, é um absurdo, eu também concordo, Neto, é um absurdo, mas quando ele é encaminhado para a reabilitação vai formar ele. Ou seja, vamos fazer um curso aqui de Word, vamos fazer um curso de informática. Uma vez reabilitado, por mais que a empresa tenha ou não uma área lá de informática, uma vez que o INSS der ele como reabilitado, finda o benefício. Só seria justo se o INSS desse um emprego para ele. Você vai estar aqui, o emprego está aqui, vai registrar. Aí é outros 500. Exatamente. Agora, qualquer pessoa pode mudar de profissão e acontecer dela se dar muito bem, ou dela ter que voltar para a antiga profissão, que ela não arruma emprego. Não é verdade? Às vezes um soldador é algo mais específico. De repente sofreu um acidente e não consegue mais trabalhar como soldador, ele vai ter que mudar de profissão. Quer dizer, se ele tem um seguro, que é o INSS, que deveria ser seguro e falar, como você não consegue mais exercer a sua profissão, vamos trabalhar uma porcentagem, vamos ver quais são as possibilidades. Agora não, eu te dou um curso aqui para você fazer de datilógrafo da minha época, né? Dou um curso para você fazer aqui de digitar, aí beleza, vai procurar emprego. Pô, aí é sacanagem, né? É por isso que tem a DEFERE em Piracicaba, Neto, porque nesses casos, o que nós iremos fazer? Vamos entrar com recurso. Uhum. E no recurso, nós vamos conversar com o pessoal do âmbito recursal bem sobre isso. Como que ele vai, uma vida soldador, como que ele vai agora trabalhar com Word, com Excel, com programação. Então é por isso, gente, que a DEFERE está em Piracicaba, tá? Para fazer com que o seu direito, tá, seja validado junto ao INSS. Mas infelizmente é a nossa realidade hoje, né? Mais uma pergunta chegando com a Aline, então, pois não, Aline, diga. Olha, a Márcia diz, boa noite, Leandro. Eu gostaria de saber, fui aposentada há 5 anos e foi cortada a minha aposentadoria. Eu trabalhava em fundição. Aí eu acho que ela queria saber, né, se pode ser feito algo por conta de ter sido cortada a aposentadoria dela. Sim, acontece muito, Márcia, no poder judiciário, o juiz de primeira instância conceder o benefício e o tribunal revogar. Tudo indica que foi isso que aconteceu com a senhora. Pode acontecer isso? Infelizmente pode, porque o tribunal ele tem poder de revogar a decisão do juiz de primeira instância. Agora, eu aconselho a senhora a ir na DEFERE, por quê? Para eu ver o que foi ganho já na justiça. Porque aquilo que foi ganho já é seu por direito. Então vamos verificar o que foi ganho para nós pensarmos numa segunda entrada. Não é porque negou o benefício que a senhora não ganhou nada. Pode ser que aquilo que ficou já ganho sejam, por exemplo, 28 anos. E essa negativa foi há 2 anos atrás. Ou seja, hoje a senhora está com 30 anos com aquilo que a senhora ganhou no judicial. Então entre em contato com a DEFERE para que eu veja o que foi averbado judicialmente em seu nome, para ver se nós usaremos numa segunda entrada. Porque, como eu disse aqui, pode ser que aquilo que foi ganho, como mais o tempo que a senhora vem contribuindo da negativa até hoje, já esteja em tempo de se aposentar. E aí, assim sendo, nós entraremos com um segundo pedido e aposentaremos a senhora. Última pergunta da participação de hoje com a Aline. Vai lá, Aline, diga. Olha, o Sidney diz, a mãe da minha nora trabalhou 22 anos na mesma empresa e se aposentou por idade já faz 6 anos. Na hora de receber os encargos da aposentadoria, a atendente da Caixa disse que não tinha depositado o PIS, que era para ela ver na empresa. Será que ela tem direito a receber isso? A empresa, então, não depositou? Porque assim, Neto, a pessoa quando aposenta, ela recebe 2 cartas na sua residência. Uma delas é a carta de concessão, que vai especificar o valor que ela se aposentou, vai especificar o dia que ela receberá o benefício, vai especificar a memória de cálculo que foi feito, e a outra carta é a carta do PIS e do FGTS. Com essa carta, Neto, o trabalhador vai na Caixa e saca tudo que tem de PIS e de fundo de garantia. O que aconteceu aí? Que o patrão não depositou o PIS.
Então, de forma ilegal, ele não depositou. Então, no seu caso, Sidney, cabe uma ação trabalhista. Aí oriento o senhor procurar um advogado trabalhista para que o mesmo ajuize uma ação nesse sentido. Porque como eu sou previdenciarista, tá? Um assessor previdenciário, essa área eu não vou conseguir te ajudar. Mas um advogado trabalhista, com certeza, ele vai te orientar e bem como ajuizar uma ação nesse sentido. Perfeito. Mais informações, então, para você não ir só, vá com a Adefere no INSS. Olha o telefone aí para você ligar amanhã a partir das 8 horas. 3411-1956, 3411-1956. É da Adefere do Leandro, que está sempre conosco aqui, trazendo orientação para o público do Piracicaba agora. Ligue amanhã. Vai mudar o governo, vai mudar. Vai vir um novo presidente, um novo governador, que Deus possa abençoar. Quem estará à frente aí no governo. Porém, a gente já sabe que as intenções sim de uma reforma no INSS, de ambos os lados. Portanto, o senhor que vai se aposentar daqui 1 ano, 2 anos, vá procurar, faça como eu, segura aí, ó, faça como eu. Já pega a carteira aqui, ó, e entrega na mão dele, meu amigo. Que privilégio. Manda ele dar uma olhada, cara, surrada, coitado. Olha que privilégio, meu. Veja lá, veja quanto tempo eu tenho para me aposentar. Se é que eu posso me aposentar um dia, faça o cálculo para mim lá. Neto, eu quero o cálculo, o que eu vou fazer? Eu sei que falta para me aposentar, mas porque eu trabalhei um período fora do país. Mas eu quero saber, eu quero estar a par, eu quero saber até quando eu vou ter que trabalhar e qual a melhor maneira para eu administrar a minha aposentadoria até o dia de chegar. Por isso eu estou fazendo algo que eu aconselho o senhor aqui em casa a fazer também. Mesmo que falte 5 anos, 6 anos, 10 anos, passa na Adefere, leve sua carteira, faça uma consulta, você já sai com tudo certinho para você saber quando você vai poder se aposentar e, claro, já calculando mais ou menos o valor, o melhor valor para você, tá certo? Faça como eu, viu? Procure a Adefere, não vá só no INSS, vá com a Adefere, 3411-1956, beleza? Obrigado, Neto. Pega minha carteira aí, rapaz. Privilégio meu, gente. Aqui tem de tudo, hein? Tem de tudo, todas as profissões do mundo quase aí. Pela confiança. Valeu, obrigado. Tamo junto. Tchau, obrigado, gente. Boa noite. Valeu.